Bom dia, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto desta sexta-feira, dia 14, Ezequiel 28, 25 a 28. Assim diz o Senhor Deus: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles à vista das nações, então habitarão na sua terra que dei a meu servo a Jacó. E habitarão nela, seguros, sim, edificarão casas e plantarão vinhas, e habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que estão ao seu redor e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor Deus. A partir do capítulo 25, Ezequiel vai falar sobre várias nações. Vai profetizar contra Amon, contra Moabe, contra Edom, contra os filisteus, contra Tiro. E quando ele chega em Tiro, ele gasta um bom tempo. E depois de Tiro, ele chega em Sidom. É onde está esse texto que nós acabamos de ler, a partir do verso 20, e nós lemos do 25 ao 26. O que eu quero pensar é nesta profecia contra Sidom, porque Sidom é uma cidade desconhecida para nós, né? Tiro, ela é mais conhecida. Embora lá no Novo Testamento haja uma referência à cidade de Tiro e à cidade de Sidom. E por que Ezequiel gasta bastante tempo sobre Tiro e um pouquinho só sobre Sidom? Tiro e Sidom eram duas cidades vizinhas e que eram governadas por um mesmo rei. O nome dele é Etbaal. Essas cidades ainda existem nos nossos dias. Elas estão no Líbano. A cidade de Tiro, agora com o nome de Seir, e a cidade de Sidom, com o mesmo nome, Sidom. Essas cidades, ela fazia divisa com a terra de Israel, mais precisamente com a tribo de Zebulon. Então, estas cidades, elas viram todas as questões relacionadas ao povo de Israel. E elas se alegraram com isso. Então, a profecia de Ezequiel contra elas é por causa disso. Mas quando ele fecha a sua profecia, ele vai fazer, em nome de Deus, uma promessa de congregar novamente o povo de Israel. Então, é uma promessa de retorno. E essa promessa, ela pode ser dividida de duas maneiras. A primeira maneira, a primeira divisão é o retorno de Israel às suas terras. A cidade de Samaria, capital de Israel, conquistada pela Assíria, nós não temos informações na Bíblia do seu retorno. Mas a cidade de Judá, cuja capital é Jerusalém, nós temos a informação do seu retorno a partir do rei Ciro, que edita um decreto
para que aqueles que quisessem voltar e reconstruir os muros de Jerusalém podiam. Então, essa profecia, essa primeira parte da profecia, ela se cumpre em Ciro. Mas a parte final e a parte predominante e mais importante, ela ainda vai se cumprir quando Deus, em Jesus, reunir o seu povo, a sua igreja, para então colocá-las habitando em segurança. O grande mal de Sidom e também de Tiro foi se alegrar com a derrota do povo de Deus. E o assunto que eu quero pensar hoje é exatamente esse. Nós não podemos nos alegrar com a derrota do povo de Deus. Nós precisamos glorificar a Deus, porque Deus sustenta o seu povo, apesar de alguns momentos de destruição. E nós podemos ter essa certeza de que esta promessa, ela é também para nós. Então, essa promessa de retorno à presença de Deus, retorno ao convívio com Deus, ela é para nós a partir do momento em que temos a Jesus como nosso Senhor. Então, que esta sexta-feira possa ser abençoada. Amém.